Meus queridos irmãos, Deus já vem falando conosco através de seus profetas. Em todos esses dias, Deus vem falando de uma forma extraordinária na sua palavra. E Deus vem usando também a boca de muitos que vem passando aqui, falando sobre a sua presença, sobre a sua palavra, sobre a oração, sobre a volta de Cristo, sobre muitas coisas que perduram nesses dias em que nós estamos vivendo, que são os dias atuais. E quando nós nos deparamos com o livro de Salmos, Salmos vai se tratar de um dos livros poéticos do Antigo Testamento. E essa expressão Salmos significa cânticos, ou seja, é uma coleção de poesias hebraicas que mostra a adoração, mas também descreve as experiências espirituais do povo judaico. E quando nós lemos o Salmos de número 42, ele se trata de um monólogo, ou seja, a conversa de uma pessoa consigo mesma. E nessa conversa há um confronto de si mesmo com a sua própria alma, aonde aquele que escreve está advertindo a sua alma a não ficar abatida, instruindo a sua alma a louvar a Deus. E esta oração que está sendo feita através de um cântico, através de um salmo, é a oração feita pelos filhos de Corá, que eram naquela época levitas responsáveis pelo ministério da música no templo de Jerusalém. E estes mesmos levitas que adoravam ao Senhor no templo, agora estão sendo conduzidos para o exílio na Babilônia. Eles estavam longe do templo, eles estavam longe da arca, eles estavam longe de Jerusalém, eles estavam longe da presença de Deus. E além de tudo isso acontecer, quando a gente vai lendo o 42 de Salmos, no versículo 10, além de tudo isso que eles estão passando, os adversários, eles vão chegar lá no cárcere, aonde eles estão presos, minha irmã Mércia. E como se não bastasse todas as perdas que eles já haviam tido, como por exemplo, perderam a sua honra, porque a maior honra de um levita é adorar ao Senhor dentro do tabernáculo, era carregar a arca de Deus nos seus ombros, era ter o símbolo da presença sobre as suas costas. Além de perder tudo isso, além de perder o templo, além de perder a representação da presença, além de perder Jerusalém, a cidade do grande Deus, a cidade de Davi, todos os dias, o livro de Salmos 42 verso 10 vai dizer que todos os dias, irmã Silvana, aqueles adversários chegavam, irmão Fernandes, concretos, para aqueles homens filhos de Corá, no cárcere, e dizia assim: aonde é que está o teu Deus? Se coloque na situação desses homens. Perderam a honra, perderam o templo, perderam o símbolo da presença, perderam Jerusalém, e ainda se não bastasse, ouvi todos os dias no cárcere: aonde é que está o teu Deus? De repente você já deve ter passado por uma situação como essa, de as coisas complicarem ao ponto de alguém que não conhece a Deus, ou que nunca teve uma experiência com Deus, chegar para você e dizer assim: cadê teu Deus? Tu não fala que Ele cura, cadê tua cura? Tu não fala que Ele liberta, cadê a tua libertação? Tu não fala que Ele abre porta de emprego, cadê que Ele ainda não abriu? Aí você perde tudo que você tinha de mais valor, e agora chega pessoas para você para dizer assim: aonde é que está o teu Deus? E quando eles ouvem essa expressão todos os dias, como Ana também ouvia da boca de Penina: cadê o teu filho? Eu tenho muitos, e cadê os teus? Aonde é que está o teu Deus? Quando eles ouviam aquelas expressões, meu diácono Almir, eles começavam a orar e a dizer: como o servo. E quando ele fala assim como, ele está falando uma comparação. Assim como o servo brama. E por que ele usa essa expressão? Os filhos de Corá, eles vão nos apresentar aqui 4 elementos que estão diretamente ligados. E esses elementos são: primeiro, o servo.
Segundo, as correntes das águas. Terceiro, a alma. E quarto, Deus. Por que estes elementos estão interligados? Mas antes de qualquer coisa, é interessante entendermos por que o servo brama. Essa expressão brama significa anseia, ansiar por algo. O servo, ele bramia, e bramir também significa um barulho estranho feito pelo próprio servo. Aí a gente entende que o servo, ele só vai bramir, ele só vai emitir sons estranhos em duas situações. Primeiro, quando está com sede. Segundo, quando está fugindo de algum animal. O servo agora está bramindo. No período de reprodução do servo, ele também vai bramir. E quando chega esse período que ele está na floresta, os predadores, eles ouvem o servo bramindo, e agora começa aquela caça entre o predador e a presa. Só que como assim, evangelista? O que é que tem a ver o servo com a água? O que é que tem a ver a alma com Deus? Porque os quatro estão interligados. É porque o servo, primeiro, ele vai precisar da água para o seu sustento. O servo vai ficar com sede, ele vai suprir as suas necessidades biológicas. Ele tem que ir beber água, senão ele vai morrer. A segunda questão, o predador está correndo atrás da presa, o servo está correndo do leão, o servo está correndo do urso. Aí quando ele tem essa propriedade, evangelista Nigel, glória a Deus, já estou profetizando em nome de Jesus. Ele está correndo na mata, irmão, e uma das propriedades do servo é ter a percepção de água corrente. Diga assim comigo, água corrente. Quando ele ouve a água corrente, ele corre, o predador está correndo atrás dele, e a presa está correndo. Minha diaconisa Iracema, a presa corre, o servo está correndo, o servo está bramindo, porque tem um predador que está correndo atrás dele. Só que quando ele identifica a água, o que é que ele vai fazer? Ele vai beber a água? Não, ele vai entrar completamente dentro da água corrente, e vai ficar só com o focinho de fora. Por quê? Porque quando o servo, ele fica muito tempo fora da água, ele vai liberar um odor. É assim que o predador vai correr atrás dele. Quando o predador sente o cheiro do servo, ele começa a correr. O servo vai correndo na frente, o predador vai correndo atrás, e agora o servo vai mergulhar dentro da água, vai ficar só com o focinho do lado de fora. Para quê? Para ele cobrir o cheiro. O predador não vai conseguir achar o servo dentro da água, só o focinho está do lado de fora, e o predador procura e não vai achar. A mesma coisa somos eu e você quando estamos longe da presença de Deus. A água representa a presença de Deus. Quando nós estamos longe da presença de Deus, a primeira coisa que nos falta é sustento. A gente fica com sede, a gente fica sem nada, a gente fica ressecado, a gente fica debilitado. Por quê? Porque a água não está dentro de nós, a gente não está bebendo da presença de Deus, a gente não está comendo da presença de Deus, a gente fica sem sustento. Essa é a primeira coisa que acontece com aqueles que estão distantes da presença de Deus. A segunda coisa que acontece com aqueles que estão longe das águas, longe da presença de Deus. Qual é a segunda coisa? Além de ficar sem sustento, vai ficar desprotegido, porque o odor vai ser liberado. O diabo vai identificar, ele não está mais perto da presença, ele está longe da presença. O fedor do pecado começa a subir, e o diabo diz: vou acabar com a vida dele. O diabo diz: eu vou acabar com a vida dela. O diabo diz: eu vou acabar com o ministério dele. O diabo diz: eu vou acabar com o ministério. Vou derrubar ele, vou derrubar ela, porque está longe das águas, está longe da presença. Só que os Salmos de número 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Porque 1000 vai cair do teu lado,
10.000 à tua direita. Mas você que chegou aqui hoje, nesse dia de domingo, primeiro dia da semana, era para você estar na praia, era para você estar na piscina, era para você estar saindo com a família. A semana é tão corrida, mas você disse: eu vou para a água, eu vou para a presença de Deus, eu vou mergulhar. Por quê? Porque quando tu mergulha, o predador chamado Satanás não pode tocar em você. O predador chamado Satanás não pode tocar na tua família, porque quando você mergulha na presença de Deus, ele fica perdido. Cadê ele? Cadê ela? Cadê? Tem crente aqui para a glória Jesus aqui esta noite? Cadê ele? Cadê ela? Tá onde? Tá na presença, tá mergulhado na presença, tá mergulhado no esconderijo. Ei, não vai te faltar sustento, porque tu tá na água. Não vai te faltar sustento, porque tu estás no lugar de proteção. Olha para o irmão que está no teu lado, seja o canal de Deus para ele. Isso aqui não é movimento, isso aqui é avivamento. Olha para ele e diga assim para ele: mergulha na água. Olha para ele e diz: mergulha na água. E como é que eu mergulho na água, evangelista? É quando você ora, é quando você lê a Bíblia, é quando você se consagra. Esse aqui é o capítulo de número 47. O anjo se apresenta, na mão um cordel de medir, e o anjo diz assim: mede 1000 côvados. Mas aqui é o mede 1000 águas pelos tornozelos. O anjo chega e diz assim: mede mais 1000 águas no joelho. O anjo chega e diz assim: ainda não tá bom, você pode mais. Mergulha mais 1000 águas que dão nos lombos, na cintura. O anjo diz: mergulha mais 1000, mede mais 1000 côvados, águas nos ombros. E agora não tem como ficar mais em pé dentro deste oceano, só tem como nadar. Deus está dizendo: eu não quero só água no tornozelo, eu não quero só água no joelho, eu não quero só água na cintura, eu não quero só água no ombro. Eu quero que você esteja totalmente coberto pela minha presença, porque quando você mergulhar, o diabo não vai tocar em você. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: mergulha na presença. Não, irmão, tá fraco, tu tá aqui comigo mesmo. Olha pro teu irmão que tá do teu lado e diz assim pra ele: mergulha na presença. Quando você mergulhar, vai ter livramento. Quando você mergulhar, vai ter provisão. Quando você mergulhar, a mão de Deus vai te tocar. Você tem boca para dar glória, você tem mão para levantar. Deus já está dizendo: na água do meu espírito, no oceano do meu espírito, tem sustento, mas também tem proteção. Salmos de número 46. Quando eu estou na presença, Deus é meu refúgio. Quando eu estou mergulhado na água da presença, Deus é minha fortaleza. Quando eu estou mergulhado na água da presença, Deus é socorro. E o que é refúgio? O que significa refúgio, evangelista? Refúgio, irmã Mércia, significa lugar de proteção embaixo. Mas eu também sou fortaleza para quem está mergulhado na presença. E o que é fortaleza? Lugar de proteção em cima. Mas eu não sou só refúgio e fortaleza. É mais o que, Deus? Quando tu estás mergulhado na minha presença, quando tu estás mergulhado no oceano do meu espírito, eu também sou socorro. E o que é socorro? É lugar de proteção imediata. Deus está dizendo: tem socorro para você embaixo, tem socorro para você em cima. Se você está de carro, tem socorro. Se está de bicicleta, tem socorro. Se está andando de ônibus, tem socorro. Se está de trem, tem socorro. Mas também se está de avião, tem socorro. Se você está de helicóptero, também tem socorro. Por quê? Porque é lugar de proteção em cima, é lugar de proteção embaixo. E se você precisa do socorro na hora, ele chega também, porque ele também é proteção imediata. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: as águas da presença de Deus é refúgio, é fortaleza e é socorro. Você vai levantar a mão para dar glória a Jesus aqui esta noite. Tem refúgio chegando para a tua vida, tem fortaleza chegando para a tua vida, tem socorro de Deus chegando para a tua vida. Só que aí ele vai dizer: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, sustento e proteção para se manter vivo, sobrevivência, mas também para se proteger.
Ele vai fazer uma comparação, como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti. Aí Deus está falando aqui hoje, já usou os vasos, dizendo é muita profecia para carro, é muita profecia para chave. Só que Deus está dizendo, eu quero que você mergulhe mais. Esquece mais o carro e mergulha mais. Esquece mais a moto e mergulha mais. Esquece mais os bens materiais e mergulha mais. Quando tu mergulhar, vai chegar o sustento para a tua vida. Quando tu mergulhar, vai chegar a proteção de Deus para a tua vida. Porque assim como o servo brama pelas correntes das águas, quando eu estou com sede, a minha alma suspira por ti. Olha para o teu irmão e diz assim para ele, eu estou com sede. Não, irmão, olha para ele e diz assim, eu estou com sede. Diga a ele, eu estou com sede. Está com sede de quê? Está com sede de orar. Está com sede de adorar. Ou você acha que você está aqui por qualquer coisa? Você poderia ter ficado em casa. Mas sabe o que foi que te trouxe? A sede. A sede te trouxe de casa, te trouxe para a igreja. Só que no verso 2, quando eles escutam essa expressão da boca dos adversários, aonde está o teu Deus? Diga assim, eles escutam, mas não param de adorar. Diga assim, eles escutam, mas eles não param de glorificar. Cadê teu Deus? Como o servo brama pelas correntes das águas. Eles começam a cantar. Canta, canta, adora. E o povo fala e eles adoram. E o povo fala e eles adoram. Tem um hino que diz assim, ó, é caluniando e o ministério prosperando. É fofocando e o ministério prosperando. É perseguindo e o ministério prosperando. Por quê? Porque quem está mergulhado não está preocupado com contenda, com fofoca, com fuxico, com diz que me diz. Quem está na presença só quer mergulhar no oceano e nadar. Olha para o teu irmão e diz assim para ele, eu quero é nadar. Eu quero nadar no oceano. Eu quero beber da água do oceano. Ei, Deus está te convidando. Vem nadar. Tem água para você. Tem água para você nesta noite. Tem água para tua família nesta noite. Mergulha. Minha alma, versículo 2, acompanha comigo. A minha alma tem sede de Deus. O que é esta sede? É sede material? Não. Sede espiritual. E o que significa sede espiritual? Significa desejo de restaurar a comunhão com Deus. Como assim? Eu não estou entendendo. Eu orei hoje, mas passo 2 meses sem orar. Se eu tiver o Espírito Santo, ele vai dizer, vem orar, vai ler a Bíblia. Tu está mais no celular assistindo por quê? Tu estás assistindo mais do que lendo a palavra? Tu estás assistindo mais do que ler a Bíblia? Tu estás jogando mais do que ir para minha casa? Tu está passeando demais com os teus amigos em vez de vir para a minha presença? E aquela vigília que te convidaram? E aquela consagração que te chamaram? E aquele círculo de oração que você foi convidado para pregar? Cancelou as agendas, parou de pregar, parou de fazer a obra e o Espírito Santo está colocando sede. Vem para a oração. Vem para o louvor. Vem para o jejum. Vem para... Deus está falando com o crente aqui esta noite. Eu não estou esperando muito, glória a Deus não. Isso aqui também não é para fazer movimento. Mas o que Deus está mandando eu falar que doa na espinha. Mas Jesus está dizendo, vem para a presença. Vem para a oração. Vem para o jejum. Vem para a consagração. Mergulha. Você vai mergulhar nesta noite. Olha para o irmão que está do seu lado. Diz assim para ele, ele está com saudade do lugar da intimidade. Ele está com saudade de te ver nadar no rio dele, no oceano dele. Nada profeta, nada peixinho de Jesus, nada no rio, nada no oceano do Espírito. A minha alma tem sede de Deus. Só que aquele que entra na água, eu já vou terminar, não vai dar para entregar tudo. Aquele que entra na água, que significa a presença de Deus, ele mata a sede, mas ele fica com vontade.
de compartilhar a água que ele experimentou. Ele fica com desejo de compartilhar a água que ele nadou. Não tem aquela praia que você gosta tanto de ir, aí tu chama fulano, beltrano, cicrano. Olha lá, é bom, é limpo, dá para tomar um banho, dá para... É organizado, é calmo. Aí você chama um, chama dois, chama três. A mesma coisa é quando você gosta de mergulhar na presença. A mesma coisa é quando você experimenta da água chamada Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele foi a água que matou a sede da mulher samaritana lá no poço de Jacó. A mulher disse: tu és maior do que Jacó que cavou esse poço. Ele disse: se tu conhecesse, se tu tiveras o dom de Deus, e se tu conhecesse aquele que está falando contigo, tu ia beber dessa água aqui, tu ia tornar a ter sede. Mas aquele que prova da água que eu lhe dei para sobre minha alabada candorebe nascia, aquele que prova da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Ele vai matar a tua sede aqui hoje. Ele vai matar a tua sede aqui hoje. Ele vai matar a tua sede aqui hoje. Diga assim comigo: quem bebe desta água tem vontade de compartilhar ela, porque a água que está se movendo dentro dele está dizendo assim: chama mais alguém para experimentar, chama mais alguém para provar, chama mais alguém para beber, chama mais alguém para mergulhar. Quando mergulhar, vai sentir a diferença. Quando mergulhar, vai sentir a diferença. É por isso que Jesus olha para os discípulos e diz assim, ó. Vós sois sal da terra. Você é água, mas você também tem que ser sal. Porque não existe só água doce, também existe água. Se eu beber água salgada, eu vou ficar com mais sede. Por isso que Jesus está dizendo que a gente tem que ser sal. É para temperar? Não. Porque uma das propriedades do sal também é gerar sede. Ele está dizendo: seja sal. Gere sede em alguém. E como é que eu gero sede? Vem orar comigo. Bora para a consagração. A consagração lá é forte. Lá no Ministério Efraim Renovada. É toda quarta-feira no Templo Sede, de 7h30 até as 9 da manhã. Bora orar. Bora adorar. Olha, eu conheço um culto lá no sábado à tarde. É a tarde do poder de Deus. Tem uma campanha muito forte. Deus destravando tudo aquilo que está travado. Bora para a igreja. Deus vai destravar a tua porta de emprego. Deus vai destravar a tua vida espiritual. Deus vai destravar a tua vida financeira. Bora, eu quero que você tenha sede. Você está gerando sede em alguém. Você está gerando sede no seu pai, sede na sua mãe, sede no seu vizinho. Bora visitar a igreja que eu faço parte. Bora ouvir a palavra de Deus. Traga alguém, porque quando você trouxer, você está gerando nele sede. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: gere sede em alguém. Está fraco. Diga assim: ele gere sede em alguém. Mergulhe na água, prove da água. Mas quando Deus te dá uma bênção chamada salvação, Ele não dá só para ficar para você. Ele dá salvação para você e junto vem o pacote completo. Vem o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, ele vai te instigar a ter os dons espirituais. Por quê? Porque com dom espiritual tu vai gerar sede nos outros. Quando tu profetiza, tu gera sede. Quando tu prega, tu gera sede. Quando tu canta, tu gera sede. Quando tu vai discernir os dons, quando tu vai discernir os espíritos, tu vai gerar sede. Quando você tem a fé sobrenatural, você vai gerar sede. Quando você tem o dom de operações de maravilhas, você vai gerar sede. Ele está dizendo: vai buscando a minha presença. Porque enquanto tu vai buscando a minha presença, eu vou te dando as estratégias para tu gerar sede em alguém. Gerar sede em alguém. Gerar sede em alguém. Gera sede em alguém. Ele diz assim, ó: quando entrarei, porque estava longe.
diante da face de Deus. As minhas lágrimas. Tem gente que chegou aqui hoje que está só o pito e a cama de ar furada. Só está vindo porque Jesus está empurrando. Só está vindo porque a mão de Deus está dizendo assim: vai para a igreja, vai para a consagração, vai para o ciclo de oração, vai. Porque se pudesse, irmão, da quantidade de palavras que já ouviu, da quantidade de atitudes erradas que já viu, presenciou, já escutou, já viu, já desceu para o coração e disse assim: eu vou parar de ir para a igreja, eu vou parar de fazer a obra, eu vou parar de ajudar os irmãos, eu vou parar de ajudar a obra. Mas Jesus está dizendo: a água que Ele deu não foi seu irmão, a água que Ele deu foi eu que lhe dei a água. Maior é quem lhe deu a água. Maior é quem lhe deu a água. Não, eu não quero ir. Não, eu não quero fazer. E o Espírito Santo, que é a água, está dizendo: vai, meu filho, eu estou te dando sede. Eu estou te dando sede. Vai para a igreja, vai orar. Aí, quando a gente troca a oração pela emoção, a gente entra num estado chamado inércia espiritual. E a inércia é quando o corpo ele não consegue por si só modificar a sua condição de movimento e repouso. Ele está parado. Só que aí também vai dizer que até que atue sobre ele uma força resultante, tem que descer uma força divina, uma intervenção divina para tirar ele do estado de repouso. Essa campainha está aqui, ó. Ela está em inércia. Ela nem consegue se movimentar só. Também não consegue fazer nada sozinha. Agora, se tiver uma força resultante, se eu fizer assim com ela, ela vai sair do lugar, vai ou não? É a mesma coisa que Deus vai fazer contigo. Tu está feito essa campainha aqui, ó, parada, na inércia espiritual. Aí o grandão da Galileia vai vir com a mão dele. E a mão dele, segundo o Êxodo capítulo 13, é a mão forte. Foi a mão que tirou o povo de Israel da terra do Egito. A mão forte vai fazer assim, ó. E tu vai ser empurrado dessa inércia espiritual. Aí quem não pregava vai voltar a pregar. Quem não cantava vai voltar a cantar. Quem não queria fazer a obra vai voltar a fazer. Porque a sede veio. Agora voltou a vontade de nadar. Voltou a vontade de beber da água. Como é que eu mato a minha sede? Evangelista Tiago. É quando nós... Existem várias formas de matar a nossa sede. Eu vou encerrar por aqui. Existem várias formas. Só que eu quero priorizar duas aqui esta noite. Encerro. A primeira é a oração. A oração mata a tua sede. A segunda é a palavra. Mata a tua sede. De que forma? A oração, irmão, é uma conversa com Deus. É um diálogo com Deus. Muitos homens de Deus na Bíblia oraram e receberam resposta de Deus. Quando a gente lê Gênesis capítulo 28, versículo 20 e 21, Jacó vai orar e vai dizer: se o Senhor for comigo em toda esta minha jornada, e me der pão para comer, veste para vestir, e me fizer voltar em paz para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E ele foi abençoado. Quando Josué ora no capítulo 10, ele diz: sol, para, lua, para. E através da oração, o sol e a lua parou. Em Juízes capítulo de número 15, o texto sagrado vai dizer que Sansão havia matado 1000 homens com a queixada de jumento. E agora ele está exausto, ele está cansado e está com sede. Ele vai orar e vai dizer: Senhor, tu usaste as minhas mãos para livrar a nação de Israel, e tu vai me deixar morrer aqui em cima desse monte, aonde tem todos esses homens aqui morreram. Eu vou morrer junto com esses homens. Aí a Bíblia diz que Deus fez sair água de uma fonte. Não tinha fonte, mas Deus cria fonte, porque quando Deus quer abençoar alguém, Ele cria aquilo que não existe, mas Ele abençoa. Como assim? No Egito não tinha cargo de governador, só que agora vai ter que ter. Por quê? Porque Deus quer abençoar José, e até aquilo que não tem vai ter que ter para Ele abençoar o servo dele.
até aquilo que não existe, Deus vai fazer existir só para abençoar você. Se você quer trabalhar naquela empresa, Deus vai criar um cargo lá dentro que não existe para honrar você. E só você vai saber fazer. 2 Reis, capítulo de número 18. Elias está orando no Monte Carmelo. Ele diz: Senhor, se tu és o Deus deste povo, responde-nos com fogo. E Deus responde com fogo. Em 2 Crônicas 7,14, ele disse: e o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Perdoa. Isso aqui é só para quem gosta de Bíblia. Eu estou pregando Bíblia. Eu ouvirei do céu. Perdoarei. Já tem gente recebendo aí, ó. Perdoarei os seus pecados e sararei. Irmão, quem gosta de pregação de chave não vai dar glória com isso não, mas quem gosta de oração e palavra vai dar glória aqui esta noite. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Não tem bênção maior do que ter perdão de pecado. Não tem bênção maior do que receber a salvação. Não tem bênção maior do que receber o Espírito Santo. Deus está dizendo: eu quero que você tenha sede pela oração, porque quando você orar, meu filho, eu vou te abençoar. Joel 2,17 vai dizer: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, entre a porta e o altar, e orem. Aí o texto sagrado de Salmos 12, verso 5 vai dizer: por causa da opressão dos pobres e do gemido do necessitado, eu me levantarei amanhã. Eu me levantarei ano que vem. Por causa da opressão dos pobres e do, só quem está pegando vai dar glória, e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora. Deus está se levantando do trono agora. Sabe por quê? Porque você resolveu hoje, neste domingo, no dia 3/3 de 2024, mergulhar no oceano do Espírito. Só que também tem a palavra. O que é a palavra? A palavra é a fonte da ordem criada. Sem ela nada se cria. Por isso que em Gênesis capítulo 1 houve a criação, porque a palavra estava sendo liberada da boca de... A palavra é a fonte da ordem criada. A palavra é o conteúdo da mensagem profética. Não existe profecia sem palavra. Se o profeta está profetizando e não tem base bíblica o que ele está dizendo, não é Deus que está falando. Vou repetir isso aqui. Se o profeta está profetizando, no mínimo tu tem que entender de Bíblia, que é a maior profecia. Se o profeta está profetizando e o que ele está dizendo não condiz com a palavra, pode colocar a mão na cabeça que é cão. Discernimento de espírito. Se descer outro anjo, se descer um anjo e vos anunciar um outro tipo de evangelho, é maldição, é anátema. Corra da aparência do mal. Se a profecia não condiz com a palavra de Deus, corra. Não é profeta de Deus, é falso profeta. É por isso que Paulo vai alertar Timóteo dizendo: cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres, porque eles vão maquiar o verdadeiro evangelho e vai lhes entregar as fábulas. O meu povo está sendo corrompido porque lhe falta o conhecimento. No livro de Gênesis, Deus cria o mundo através da sua palavra. No livro de Êxodo, a palavra libertou o povo. No livro de Levítico, a palavra repreendeu o povo. No livro de Números, foi a palavra que organizou, foi a palavra que dividiu, foi a palavra que contabilizou o povo. No livro de Deuteronômio, foi a palavra que reforçou as leis de Deus. No livro de Josué, foi a palavra que deu ânimo ao povo. No livro de Juízes, foi a palavra
palavra que mostrou a justiça no livro de 1ª e 2ª Samuel. Foi a palavra que destravou um novo tempo na nação de Israel. No livro de 1ª e 2ª Reis, foi a palavra que mostrou que quando a gente confia no Senhor, Ele derrama fogo do céu. Em 1ª e 2ª Crônicas, foi a palavra que escreveu, dizendo que quando a gente se humilha, a gente recebe o que vem do alto. Em Esdras e Neemias, é a palavra que reconstrói. Em Esther, é a palavra que mostra que com jejum e oração tudo se resolve. E se alguém se levantar contra a tua vida, a oração vai colocar alguém na forca, que é para não acabar com a tua vida e com o teu ministério. Em Jó, que a palavra de Deus mostra que Deus nos conhece. Em Salmos capítulo de número 2, em Salmos 12, verso 6, a palavra é como a prata refinada na fornalha de barro, purificada 7 vezes. No 119, verso 103, a palavra é mais doce do que o mel. No 119, 105, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. No livro de Provérbios, é a palavra que nos diz que se eu aceitar e me esconder na presença de Deus, eu vou entender do Senhor e vou achar o conhecimento de Deus. Em Eclesiastes, o pregador vai pregar dizendo: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Em Cantares é a palavra que diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Em Isaías é a palavra que fala que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, que Ele é Deus forte, que Ele é Pai da eternidade, que Ele é príncipe da paz. Em Jeremias capítulo 20, versículo 9, a palavra é como fogo que arde dentro dos meus ossos. Em Ezequiel veio a minha palavra do Senhor dizendo: põe-te em pé e eu falarei contigo. Em Daniel é a palavra que mostra que princípios não se nega. Vou jogar na fornalha, mas eu não nego o princípio. Vou jogar na cova, mas eu não vou negar o princípio. Em Oséias é a palavra que diz que o povo está sendo destruído por falta de palavra, por falta de conhecimento. Em Joel, que ele vai pregar o avivamento. Em Amós, que a palavra de Deus é prumo. Em Miqueias, que Deus ensina que é melhor profetizar para prevenir do que profetizar para restaurar. É melhor profetizar para prevenir do que profetizar para correção. Em Naum é a palavra que diz que Deus é Deus zeloso e vingador. Deus é vingador e cheio de ira, grande em poder, tardio em irar-se e jamais inocenta o culpado. Em Abacuque a palavra gera avivamento. Em Ageu, a glória da última casa será maior do que a da primeira. Em Malaquias é a palavra que diz porque eu, o Senhor, não mudo. E no Novo Testamento a palavra se fez carne e habitou no meio dos homens, cheio de graça e cheio de verdade. Busque a palavra, busque a oração. Atos capítulo de número 6. As viúvas gregas chegam para os apóstolos e dizem assim: a gente está sendo esquecida na bênção diária, porque a Bíblia diz que não existia necessitado entre eles. Atos 2:42, Atos 4:32. Com todos era uma só comunhão, um só amor. Nada faltava entre eles, porque aqueles que tinham propriedades ou terras, vendendo-as, distribuíam os valores correspondentes. E as viúvas gregas estavam sendo desconsoladas, não estavam sendo abençoadas. As viúvas e os homens que faziam parte da congregação dos gregos vai chegar para os apóstolos e vai dizer assim: as viúvas da nossa igreja estão sendo esquecidas. Chega para os apóstolos dizendo, e os apóstolos disseram assim: a gente não vai parar de ir pelo caminho da adoração. A gente não vai parar de ir pelo caminho da oração. A gente não vai parar de ir pelo caminho da palavra para servir as viúvas. E agora o que a gente faz? Levanta 7 homens no meio do povo, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, que gostam de orar e que têm a boa reputação. Quem são esses? Os diáconos. Levanta os diáconos para servir o povo. E enquanto os diáconos servem o povo, nós, os apóstolos,
vamos crescer no ministério da oração e no ministério da palavra. Quer matar a sede? Oração e palavra. Você recebe esta palavra? Levante a mão para glorificar o nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer nessa noite em nome de Jesus. Ficamos de pé nessa noite em nome de Jesus. Meus irmãos, tem alguém no nosso meio que ouviu esta porção bíblica? Porque isso, irmão, não é nada comparado ao oceano que é a palavra de Deus. Isso é só o básico do básico do básico do básico. E todos os dias a gente aprende um pouco mais da palavra de Deus. Ninguém sabe de tudo. A gente aprende a cada dia com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina. E através dos homens da terra também a gente aprende. Porque ninguém, irmão, pode falar sem antes se ajoelhar para aprender com Deus, se sentar para aprender com os homens. Depois que a gente se ajoelha para aprender com Deus, depois que a gente se senta para aprender com os homens, é que a gente se levanta para ensinar. Se você escutou uma porção bíblica nessa noite, você sente a sede no seu coração. Eu quero esta água, eu quero esta presença, eu quero conhecer a oração, eu quero me aprofundar nas escrituras sagradas. Cadê a primeira pessoa que quer assumir um relacionamento sério com Cristo aqui esta noite? Cadê o primeiro corajoso, a primeira corajosa que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não serve ao Senhor? Levanta sua mão para a gente conhecer. Tem uma pessoa aqui, tem mais alguém no meio do povo? Tem outro ali? Tem duas pessoas, tem mais alguém no meio do povo aí? Sinaliza para a gente conhecer. Tem alguém afastado, desviado? Não tem? O nosso querido irmão que está ali atrás. Tem 3 pessoas. Cadê a terceira pessoa? Aqui é a terceira pessoa. A estes 3, mais precisamente, eu falo com vocês. O Espírito Santo já falou. E agora eu sou o pescador que está... Glória a Deus, a primeira vida já está vindo para o altar. Você vai se alegrar, você vai levantar a mão para glorificar o nome de Jesus, irmão. Porque está tendo festa no céu aqui esta noite. Está tendo festa no céu e a igreja fica em espírito de intercessão. Porque a gente veio aqui hoje foi para pescar vidas. A gente veio aqui hoje para pescar alma. Cadê a segunda vida para Jesus aqui esta noite? Cadê a segunda vida que quer entregar a sua vida para Jesus? Cadê a segunda pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? A nossa querida irmã aqui. É hoje, irmão, o seu dia? É hoje não? Tem certeza? A senhora quer vir hoje para Jesus? A oportunidade que Deus está te dando é essa. Talvez não tenha uma outra oportunidade. Os sinais já estão por aí. Os fins dos tempos já chegou. Muita coisa acontecendo. Guerras e rumores de guerra. E hoje o Espírito Santo te convida. É porque, irmão, às vezes a gente fica dizendo assim: não, eu vou primeiro consertar minha vida para depois eu vir para a igreja. Só que é na igreja que você conserta a sua vida. Eu vou consertar minha vida e depois eu vou para Jesus. Você vem para Jesus primeiro e Jesus conserta a tua vida. O Espírito Santo trabalha dentro de você. O que é que eu preciso para ser salvo? Não precisa de muito malabarismo. É crer com o coração e confessar com a boca. Se você fizer essas duas coisas, você recebe Jesus na sua vida. A outra santa aqui, quer receber hoje? Irmã, vim para Jesus. Quer vir hoje? O Espírito Santo te convida. Tá meio lá, meio cá, Jesus chamando. Olha, o Espírito Santo de Deus te instigando a chegar aqui neste altar. É hoje o teu dia. Vai algum obreiro ali perto daquela irmã ali. O Espírito Santo está trabalhando na mente e no coração dela. Essa irmã que está com a criança no colo ali, vai algum obreiro perto dela, algum obreiro perto dela ali. Jesus está trabalhando na vida dela. O Espírito Santo está trabalhando na mente e no coração dela. O Espírito Santo está querendo chamar ela hoje para o altar. Está querendo chamar hoje ela para a rede, para a presença de Deus. É hoje, minha santa, é hoje o teu dia? É não? Amém. Então que Deus conceda uma segunda oportunidade em nome de Jesus. Como é o nome do varão? Leandro, é? Irmão Leandro. Já serviu ao Senhor ou é a primeira vez? É afastado, é? Criança, né? Amém, glória a Deus. Vou orar pela tua vida. Igreja, estenda a tua mão para cá, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos mais altos céus, eu te apresento a vida de Leandro, Senhor. Leandro está aqui diante do teu altar
porque ele tem sede, ele está com sede novamente de buscar a tua presença, de mergulhar no oceano do teu espírito, de mergulhar na oração, de mergulhar na tua palavra, de aprender contigo. Dá a ele, Senhor, o dom da permanência na tua presença. Eu não vou dizer que o nome dele está sendo escrito, porque o nome dele já estava. Só vem para o teu altar e só vem para a tua presença quem o Senhor já havia determinado. E se ele está aqui, Senhor, é porque na tua palavra diz que não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu e nos designou para darmos frutos e que o nosso fruto permaneça. Continua abençoando a vida dele, dando livramento à sua família e que ele possa ser um canal para a libertação e salvação da sua casa. É assim que eu te peço e desde já te agradeço, no nome de Jesus. A igreja confirma comigo dizendo: irmão Leandro, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço nele aí em nome de Jesus, minha pastora. Glória a Deus.